Olá, então vamos agora à nossa terceira aula desse microcurso sobre lógica. E como eu prometi, nessa terceira aula eu vou tentar fazer uso dos conceitos que eu introduzi na aula 2 para dar algumas diretrizes básicas acerca de como proceder para construir bons argumentos, né? Algumas prescrições positivas, ou seja, o que nós devemos fazer em detrimento do que nós não devemos fazer. O que nós não devemos fazer eu vou abordar na aula 4. Então eu começo mostrando para vocês o que nós chamamos de regras de inferência, algumas regras de inferência. Então, regras de inferência são basicamente, regras, né? Estipulações de como nós podemos concluir novas informações, por assim dizer, a partir de informações antigas, né? Ou seja, como nós podemos concluir coisas novas a partir de informações dadas ou a partir de premissas conhecidas. E aqui eu vou ter que introduzir esses famosos e temidos símbolos, né, que nós usamos em lógica. Não é nada do outro mundo, mas por conta do espaço e da praticidade eu sou forçado a usá-los, tá? Então, o alfa e o beta aqui vocês já sabem o que é. Alfa e beta são basicamente qualquer sentença, tá bom? Qualquer proposição, qualquer frase. Essa setazinha aqui significa implicação material, implicação apenas. Alfa implica beta, como nós lemos isso daqui, corresponde basicamente ao nosso se então. Então, alfa implica beta significa se alfa, então beta. Né? Se eu comer muito, então talvez eu fique doente ou algo do tipo, tá certo? Eu estou usando aqui a vírgula para separar as premissas, tá bom? Então aqui basicamente eu tenho um argumento com duas premissas. Alfa implica beta é a primeira premissa e alfa é a segunda premissa. E esse símbolozinho aqui significa portanto, tá bom? Ou consequentemente. Então, por exemplo, essa primeira regra de inferência, né, que na verdade nós já vimos na primeira aula, né, basicamente o esqueleto que eu mostrei daquela modificação dos exemplos 1 e 3 corresponde a essa regra de inferência, que nós chamamos de modus ponens. É uma regra muito famosa, talvez a regra mais famosa da lógica. Então, por exemplo, lá no exemplo 1, linha, né, o exemplo modificado, nós vimos o seguinte: se Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Essa foi a primeira premissa. Segunda premissa, Sócrates é homem. Conclusão, Sócrates é mortal. Então aqui eu tenho o que nós chamamos de instância dessa primeira regra aqui, que é modus ponens. Eu vou até escrever aqui. Essa é a regra modus ponens. Então aqui eu substituí, aqui eu tenho a primeira premissa, né? Eu substituí o alfa por Sócrates é homem, e o beta eu substituí por Sócrates é mortal. Aqui eu tenho a segunda premissa, e aqui eu vou ter a conclusão. Portanto, Sócrates é mortal. Tá certo? Então eu posso ver esse argumento aqui como uma aplicação dessa regra de inferência. Então, basicamente, uma regra de inferência é um esquema ou um padrão de um argumento válido. Basicamente, isso aqui é uma regra de inferência. E é muito útil nós conhecermos quais são as regras de inferência que existem. Na verdade, existem muito mais do que essas, tá bom? Aqui é um pequeno exemplo, um pequeno exemplar das regras de inferência que eu decidi mostrar para vocês. Vamos dar uma olhadinha na segunda. A segunda regra de inferências tem um nome parecido, ela é chamada de modus tollens. E ela é parecida com modus ponens, com o diferencial de que a segunda premissa é a negação do consequente e a conclusão é a negação do antecedente. O que é antecedente e consequente? Numa implicação, o que vem antes da implicação nós chamamos antecedente, o que vem depois nós chamamos consequente. É só uma terminologia técnica, não é muito importante não. Então vamos dar uma olhadinha no exemplo dessa segunda regra aqui, modus tollens. Vamos botar o seguinte, vamos botar isso aqui: se Sócrates é rico,
Vamos lá. Então, Sócrates tem ou possui um carrão caro. Né? Aí a segunda premissa eu vou botar que Sócrates não possui um carrão. Qual a conclusão disso? Que Sócrates não é rico. Então, mais uma vez, aqui eu já estou na segunda regra de inferência, pessoal, modus tollens. Então, aqui eu substitui alfa por Sócrates é rico, e eu substitui beta por Sócrates tem um carrão. Então, a primeira premissa é o quê? Se alfa, então não beta. Né? Se Sócrates é rico, então Sócrates... Perdão. Se alfa, então beta. Se Sócrates é rico, então Sócrates tem um carrão. Aí qual é a segunda premissa? Sócrates não tem um carrão, não beta. E a conclusão, Sócrates não é rico, não alfa. Então é exatamente uma aplicação dessa segunda regra. Então eu não vou ter tempo aqui de explicar todas as regras, eu vou explicar as regras das outras categorias, tá? E aí vocês podem fazer o exercício em casa, né? Experimentem substituir o alfa por qualquer coisa que seja, o beta por qualquer coisa que seja. Em algumas regras de inferência a gente vai ter uma terceira variável proposicional, que é a mesma coisa, tá? Φ aqui pode ser substituído por qualquer coisa. Como eu mencionei anteriormente, a única restrição é que tem que ser uma substituição consistente. Se eu substituo o φ aqui por algo, aqui eu vou ter que substituir o φ por esse mesmo algo, tá bom? Tem que ser uma substituição consistente. Ok, então não vou ter tempo de comentar as outras regras, mas vamos dar uma olhadinha nas regras das outras categorias. Aqui eu tenho as regras da conjunção. Conjunção é o conectivo e, né? Então esse V de cabeça para baixo significa I, ou E, né? Alfa e beta. Então vamos pegar aqui uma dessas regras para eu exemplificar. Vamos pegar essa daqui, tá? Então essa regra aqui, a penúltima, ela diz o seguinte: se não é verdade que alfa e beta, e é verdade que alfa, então, consequentemente, vai ser verdade que não beta. Vamos tentar pegar um exemplo aqui. Vamos ver aqui, vamos dizer que não é verdade. Não é verdade, eu vou até botar entre parênteses para ficar mais próximo da regra de inferência. Não é verdade que Sócrates é rico. E Sócrates, vamos colocar dessa forma, é filósofo. Então, basicamente, eu estou dizendo o seguinte, que não é verdade ambas as coisas, tá? Essas duas coisas, ao mesmo tempo, não são verdade. Não é verdade que Sócrates é rico e ele é filósofo. Ou seja, essas duas coisas não são verdade. Aí na segunda premissa eu vou dizer que Sócrates é rico. Tá bom? Sócrates é rico. Qual a consequência disso? Que Sócrates não é filósofo. Então veja, o que é que está por trás? O que é que está por trás dessa regra aqui? Quando eu digo que não é verdade que Sócrates é rico e é filósofo ao mesmo tempo, tá bom? Eu estou dizendo que a sentença como um todo, Sócrates é rico e Sócrates é filósofo, é falsa, tá bom? Essa sentença toda, ela é falsa. No entanto, se depois eu digo que Sócrates ele é rico, tá bom? Para a sentença anterior, Sócrates é rico e Sócrates é filósofo, ser falso, necessariamente Sócrates ser filósofo vai ter que ser falso. Tá bom? Então, isso é a consequência que eu tiro dessas duas premissas, que Sócrates não é filósofo. Tá bom? Espero que eu tenha sido claro nessa explicação. Então, aqui a gente tem uma aplicação dessa regra de inferência aqui. Mais uma vez, não vou ter tempo de explicar todas, aí vocês podem fazer o exercício em casa. E eu acho que, por conta do tempo, eu não vou poder fazer esse exercíciozinho no quadro branco, nem com no mínimo um exemplar de cada um dos grupos. Então aqui eu exibo para vocês, tá bom? As regras da disjunção. Eu vou só comentar, não vou ter tempo de ir para o quadro branco para explicar.
Esse V aqui significa ou, tá bom? Ou. Talvez eu possa dar só um exemplo, né? Não custa nada. É sempre que eu fico temeroso da aula ficar muito longa. Então, esse V aqui é ou. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Né? Essa penúltima regra aqui, que disse o seguinte: se alfa ou beta é verdade e não alfa é verdade, então beta vai ser verdade. Então, vamos pegar mais uma vez o nosso amigo Sócrates para nos ajudar na exemplificação. Então, aqui eu vou botar o seguinte: Sócrates, vamos pegar outro exemplo. Sócrates é mulherengo ou Sócrates é, não sei, ou Sócrates é de esquerda. Sócrates, ele quer a revolução. Então, Sócrates é mulherengo ou Sócrates é de esquerda. Aí aqui a gente coloca que Sócrates não é mulherengo. Qual a nossa conclusão? Que Sócrates é um indivíduo que tende à esquerda no espectro político. Então veja, porque se eu digo que Sócrates é mulherengo ou Sócrates é de esquerda, eu estou dizendo que no mínimo uma dessas duas informações é verdadeira. Se logo em seguida eu digo que Sócrates não é mulherengo, né, eu excluo a primeira informação, isso significa que a segunda informação deve ser verdadeira, ou seja, Sócrates é de esquerda. Então aqui, nessa regra de inferência, o que eu fiz foi substituir o alfa por Sócrates é mulherengo e o beta por Sócrates é de esquerda. Então é isso que a gente faz com todas essas regras de inferência, tá bom? Que nos servem como guia para que nós saibamos, né, que caminho trilhar na hora de construir nossos argumentos ou na hora de avaliar argumentos existentes. Aqui tem duas regras da negação que dispensam explicação. Né? Se alfa é verdade, então a negação da negação de alfa vai ser verdade. Se Sócrates é mulherengo, é verdade. Então, é falso que Sócrates é mulherengo. Tá bom? E aqui seria o inverso. E, por fim, as regras de De Morgan, eu tenho algumas regras que conectam negação, conjunção e disjunção. E aqui sim eu deixo como exercício de casa vocês fazerem a substituição e se convencerem que essas regras realmente são corretas. Ok, então, findo isso... deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Ok, uma observação importante, tá certo? Na hora de construir argumentos e na hora de usar essas regras, tá certo? No mínimo existem aí esses dois métodos, se a gente pode usar essa palavra. O que eu estou chamando de método up-down e método bottom-up, para ficar assim fancy em inglês. É o método de cima para baixo e o método de baixo para cima, né? Em bom português. Então, o primeiro método, o método up-down, é basicamente o método de eu começar pelas premissas, ou seja, eu tenho certas informações que eu considero como sendo verdadeiras, e eu vou tentar ver o que é que eu posso extrair em termos de conclusão delas. Então, eu começo pelas premissas e tento ver até onde eu chego em termos de conclusão. Então, eu parto das premissas para chegar na conclusão das conclusões, eu parto de cima para chegar embaixo, por assim dizer. Mas também eu posso fazer o movimento inverso. Eu posso partir da conclusão, né? E que muitas vezes, vou dizer a maioria das vezes, mas muitas vezes é assim que nós procedemos. Nós temos uma conclusão que nós intuímos que é verdadeira, muitas vezes que nós queremos que seja verdadeira, e nós passamos então a tentar construir um argumento que suporte essa conclusão. Ou seja, ver quais premissas nós podemos usar e quais regras de inferência nós podemos usar, de tal forma que nós tenhamos um argumento que tenha premissas verdadeiras e que essas premissas suportem a conclusão que eu quero. Então é um método bottom-up, um método de baixo para cima. Eu parto das conclusões para então descobrir que premissas eu vou usar e que regras de inferência eu vou usar e assim por diante. Ok, um outro ponto importante de ser mencionado, né, ele é mais importante quando a gente trabalha com lógica, não vou usar a palavra lógica pura,
Ele interessa muito mais quando nós trabalhamos com lógica pura, né? Principalmente com a lógica mais técnica, né? Quando nós construímos sistemas lógicos, que além de regras de inferência também contém o que nós chamamos de axiomas, né? Ou tautologias. Bom, tem uma distinção técnica entre esses dois termos, tautologia e axioma, mas eu vou usá-los aqui como sinônimos. Tá? Basicamente, uma tautologia é uma sentença que é sempre verdade, nunca é falsa. Em toda e qualquer situação ela é verdade. E como eu falei, no âmbito mais técnico, da lógica mais técnica, tautologias ou axiomas desempenham um papel muito importante. É com eles que nós construímos o que nós chamamos de sistemas lógicos. Né? Mas aqui eu estou mostrando eles assim, mais por curiosidade, porque no âmbito prático mesmo, no âmbito mais elementar do uso da lógica, eles não são tão úteis, apesar de serem úteis. Então essa tríade aqui, né, eu vou comentar sobre ela, né, são 3 axiomas que aparecem, por exemplo, nos escritos de Aristóteles. O primeiro é o que ele chama de, ou que é chamado de axioma da identidade, bobo, né? Alfa implica alfa. Se alfa é verdade, então alfa é verdade. O segundo não é tão bobo, né? Apesar de ser trivialmente verdade, é chamado de princípio do terceiro excluído. Aqui eu vou escrever uma instância dele, né? Eu vou pegar o exemplo que eu mencionei, com todo respeito. Sócrates é mulherengo ou Sócrates não é mulherengo. Então, não é preciso muita reflexão para nós decidirmos que essa sentença aqui é verdadeira. Sócrates é mulherengo ou Sócrates não é mulherengo, né? Hoje está chovendo ou hoje não está chovendo, etc, etc, etc. Vocês estão cansados desse vídeo ou vocês não estão cansados desse vídeo. Então, ou uma sentença é verdadeira ou a negação dela é verdadeira. Esse é o princípio do terceiro excluído. E também o terceiro, né, que está aqui embaixo, né, é chamado de princípio da não contradição, que poderia ser colocado assim: não é verdade, ou não pode ser verdade, como muitas vezes a gente coloca, não é verdade que Sócrates é mulherengo e Sócrates não é mulherengo. Ou seja, não é verdade que uma sentença qualquer é verdade e a sua negação também é verdade. Isso é impossível de ser verdadeiro, é o princípio da não contradição. Então aqui tem 2 outros axiomas que eu não vou comentar por conta do tempo, mas aí vocês podem pausar o vídeo, pegar papel e caneta e tentar ver o que é que eles significam, tá? Vai ser um exercício bacana. Esse daqui é um princípio muito interessante, muito importante, principalmente na argumentação, que é a base de um dos tipos de argumentos mais famosos, né, na filosofia, que é a chamada redução ao absurdo, né? Mas aí, mais uma vez, eu dou a informação e aí a curiosidade de vocês vai dizer se essa informação vai ser colocada em prática ou não. Porque a última parte desse slide aqui vai consumir um certo tempo. Ok, na verdade as 2 últimas partes, que realmente, digamos, é o que vai fazer valer o título aí da aula 3, o que fazer. Então, diretrizes para uma boa argumentação. Então aqui eu vou dar 4 diretrizes, tá certo? E aí vou tentar explicá-las ou exemplificá-las, né, usando um argumento real, por assim dizer. Então a primeira diretriz, que na verdade é uma diretriz que é um aspecto importantíssimo e fundamental do que nós chamamos de atitude filosófica, que é a clareza conceitual. Ou seja, na hora de nós escrevermos nossos argumentos, nós temos que ser claros no que se refere à significação dos conceitos que nós estamos usando. A segunda diretriz, né, nem precisava mencioná-la, nós devemos buscar argumentos válidos, né, buscar a validade do ponto de vista argumentativo. Um terceiro ponto que é muito importante, eu vou exemplificar daqui a pouco, detalhar os passos inferenciais. Muitas vezes nós colocamos um argumento, nós sabemos que ele é válido, mas talvez para o leitor não seja tão claro que ele seja válido. Então, por que não detalhar os passos inferenciais? Por que não dar mais detalhes acerca de por que a premissa 1 implica na premissa 2, por exemplo, né? E, por fim, justificar as premissas controversas. Então, mais uma vez, nós não estamos procurando apenas validade, nós estamos procurando corretude. Ou seja, não nos interessa apenas argumentos válidos.
Nos interessa argumentos válidos com premissas verdadeiras, ou seja, argumentos corretos. Então, nesse sentido, quando a gente lista um argumento, algumas premissas vão ser aceitas como verdadeiras por todos ou quase todos os leitores. Dispensa explicação. Mas em outros casos, não. Talvez uma outra premissa não seja tão óbvio que ela seja verdadeira. Então, nesse caso, nós vamos ter que justificar essas premissas. E muitas vezes essa justificação vai acontecer na forma de argumentos. Então, aí a gente vai começar a ter aquele encadeamento ao qual eu me referi quando eu expliquei o conceito de argumentação. Mas vamos dar uma olhadinha em um exemplo, tá? Não sei se vai dar para deixar esses dois passos abertos aqui. Não vai dar não. Vou ter que escolher. Então eu vou ter que fechar. Eu posso voltar para essas diretrizes quando for necessário. Deixa eu só maximizar aqui. Ok. Acho que está dando para ver, né? Tá bom. Mas não. Ok, agora sim. Certo. Então, finalmente. Então, aqui eu tenho um exemplo de um argumento. É um argumento minimamente interessante, né? De certa forma simplificado, tá? É um argumento a favor da existência de Deus, a partir da moralidade. Um argumento moral, um argumento teísta moral. Né? É uma categoria de argumentos teístas. Né? Então, ele tem duas conclusões, tá? A primeira conclusão, Deus é a origem das leis morais, que supostamente segue dessas 5 premissas. E a segunda conclusão é Deus existe. Né? Porque se Deus é a origem das leis morais, consequentemente ele existe. Então vamos dar uma olhadinha no argumento e vamos ver o que nós podemos fazer a respeito dele. Ou falando de outra forma, vamos avaliá-lo, nós vamos analisar esse argumento fazendo uso dos conceitos que nós vimos até agora. Então, o argumento tem 5 premissas. A primeira, a mutilação sexual de crianças é algo necessariamente imoral. Então eu vou comentando logo. Então essa premissa, assim, fazendo referência ao último item que eu mencionei em relação a diretrizes para uma boa argumentação, nós devemos justificar as premissas controversas. Então essa premissa talvez não precise de justificação. Não é relativamente não controverso que mutilação sexual de crianças é algo abominável, necessariamente imoral, né? É algo a ser repudiado, tá bom? Então talvez não devamos nos preocupar com essa primeira premissa, em termos de dar justificativas adicionais. Segunda premissa, se não existem leis morais objetivas, então a mutilação sexual de crianças não é algo necessariamente imoral. Então essa segunda premissa, ela está dizendo que a afirmação de que mutilação sexual de crianças é algo necessariamente imoral só faz sentido se houver leis morais objetivas, tá bom? Talvez uma premissa não tão clara e não controversa como a primeira, mas talvez algo que não seja rejeitado de forma imediata pela maioria das pessoas. Mas eu vou voltar a essa segunda premissa. Terceira premissa. Se existem leis morais objetivas, então existe uma origem para essas leis. Então, essa terceira premissa talvez necessite alguma justificativa, eu vou voltar para ela. 4. Se existe uma origem das leis morais, então tal origem é Deus ou a sociedade. Vamos comentar essa premissa daqui a pouco. Quinta premissa, se a origem das leis morais é a sociedade, então não existem leis morais objetivas. Então essa premissa, talvez assim como a primeira, dispense justificativas, porque se a origem das leis morais é a sociedade, cada sociedade vai ter suas leis morais. E como a história nos confirma, sociedades diferentes têm leis morais diferentes. Mas essa divergência de leis morais, ela conta contra a objetividade das leis morais. Né? Porque aí a moralidade ela vai ser relativa a determinada sociedade. E sociedades vão discordar em relação ao que é digno de ser chamado de lei moral.
E aí, nesse caso, no mínimo, vai ser controverso se leis morais são objetivas ou não. Porque a ideia de objetividade é algo que existe independentemente da subjetividade, de como eu, enquanto ser humano, ou independentemente de como uma sociedade, de como uma coletividade de seres humanos vê um determinado fenômeno. Né? Então, por exemplo, todos nós supostamente concordamos que, não todos concordamos, mas do ponto de vista do senso comum, isso é mais ou menos estabelecido, né? Gosto não se discute. Né? O meu gosto musical é o meu gosto musical, você tem o seu gosto musical. Talvez seja um pouco complicado defender a tese de que a boa música seja algo objetivo, que existe independentemente da minha consciência, da minha subjetividade. Agora, em contraponto a isso, nós acreditamos que as leis da natureza, a lei da gravidade, por exemplo, é algo objetivo. Independentemente da maneira como eu vejo o mundo, a lei da gravidade existe, ela obedece supostamente a uma certa razão matemática e assim por diante. Então a ideia das leis morais serem objetivas seria nesse sentido, né? Que as leis morais são objetivas se elas estão lá, se elas independem da subjetividade, da predileção, da opinião das pessoas. Né? Ok, então aí eu já dei uma certa explicação para esse argumento, né? Pelo menos os conceitos centrais. Então o argumento ele vai na seguinte linha, não é? De que ele vai na seguinte linha, de que como nós concordamos acerca da imoralidade de certos atos, como a mutilação sexual de crianças, não é? Além disso, se nós concordamos que essa necessidade em termos de imoralidade, ela depende de leis morais objetivas, ou seja, se não existem leis morais objetivas, não faz sentido eu afirmar que mutilação sexual de crianças ou o que quer que seja, estupro, é necessariamente imoral, não faz sentido, né? Porque a necessidade moral ou imoral, ela pressupõe algo que não muda. E algo que não muda é algo objetivo, algo que está lá independentemente da minha opinião ou o que quer que seja. Então é a segunda premissa, né? É a ideia de que a necessidade em termos de imoralidade depende de leis, da existência de leis morais objetivas. Agora, se existem leis morais objetivas, deve existir uma origem para essas leis. Não é? E essa origem ou é Deus ou é a sociedade, mas essa origem não pode ser a sociedade, porque, como eu expliquei, se a sociedade é a origem das leis morais, você vai ter várias leis morais conflitantes e a Deus objetividade. Então, a consequência de tudo isso é que Deus é a origem das leis morais. E se Deus é a origem das leis morais, Deus existe. Fim de papo. Ok, então isso foi uma não tão breve explicação para o argumento. Agora, o que é que a lógica pode nos ensinar sobre esse argumento? Bom, primeiro, como eu já pontuei, nós devemos aqui identificar quais premissas necessitam justificativa. Então, a primeira premissa, como eu mencionei, provavelmente não. A última premissa, provavelmente não. Mas a premissa 2, a premissa 3 e a premissa 4, muito provavelmente nós vamos ter que fornecer justificativas que suportem essas três premissas. Ou, falando de outra forma, nós vamos ter que fornecer argumentos extras, cuja conclusão seja a premissa 2, um outro argumento cuja conclusão seja a premissa 3, um outro argumento cuja conclusão seja a premissa 4. Ou seja, nós vamos ter que convencer o nosso leitor de que essas premissas são razoáveis. Não é trivial, por exemplo, que se não existem leis morais, razoável, mas não é trivial o fato de que se não existem leis morais, então a mutilação sexual de crianças não é algo necessariamente moral. Então será que essa necessidade em termos de imoralidade pressupõe de fato uma lei objetiva? Então alguma justificativa vai ser necessária, né? Como também vai ser necessária uma justificativa para a premissa 3. Né? Se existem leis morais objetivas, então existe uma origem dessas leis. Essa talvez seja a premissa mais controversa.
Será que é de todo absurdo supor que leis morais sempre existiram? Não é? Será que, por exemplo, as leis lógicas, não é? É um tema controverso, mas algumas pessoas defendem que as leis lógicas elas sempre existiram. Né? Sempre existiram, muito antes, por exemplo, de existirem seres humanos capazes de entender e usar essas leis lógicas. Elas sempre estiveram lá, as leis matemáticas e assim por diante. Então não é absurdo defender que existem leis lógicas sem existir uma origem para essas leis lógicas. Bom, eu não estou defendendo essa posição, eu só estou colocando-a para mostrar que a premissa 3 precisa de justificativa. Eu vou precisar de um argumento que tenha a premissa 3 como conclusão e a mesma coisa para a premissa 4. Então essa é a primeira coisa que nós podemos aprender, né, ou aplicar em relação a tudo que nós usamos, tudo que nós aprendemos, perdão, como nós podemos usar nesse argumento. E o segundo ponto que eu mencionaria aqui seria detalhar alguns passos inferenciais. Por exemplo, eu coloco a conclusão como seguindo dessas 3 premissas. Portanto, Deus é a origem das leis morais, segue das premissas 1, 2, 3, 4 e 5. Mas essa relação inferencial que existe em premissas e conclusão, será que ela é óbvia o suficiente a tal ponto de dispensar explicações? Né? Por exemplo, o passo central, um dos passos centrais para se chegar à conclusão, são as premissas 4 e 5. Né? Por exemplo, porque a premissa 4 vai dizer se existe uma origem das leis morais, e suponha que nós já concluímos isso dos passos 1, 2 e 3, sim, existe uma origem para as leis morais, aí nós vamos afirmar que tal origem é Deus ou a sociedade. Né? Mas a partir disso, e juntamente com a informação de que se a origem das leis morais é a sociedade, então não existem leis morais objetivas, nós concluímos que a origem das leis morais não é a sociedade. Consequentemente, a origem das leis morais seria Deus. Então esse passo pode ser detalhado, ele pode ser explicado. E na verdade é uma instância de uma daquelas leis, daquelas regras de inferência que eu mostrei anteriormente. Então eu vou explicar isso melhor. Então a ideia é que a partir de 1, 2 e 3 nós concluímos de que existe uma origem para as leis morais. Né? Nós concluímos isso. E como nós concluímos isso, também pode ser detalhado, tá certo? Só que eu vou pular essa parte. E aí, a partir de 5, da premissa 5, nós concluímos que a sociedade não é a origem das leis morais. Né? A partir de 5 nós concluímos isso. Né? E essa conclusão é mais ou menos óbvia. Né? Mas, mais uma vez, apesar de óbvia, ela também pode ser detalhada. No entanto, a premissa 4, ela nos diz que... Ops, não funcionou. Ela nos diz que se existe uma origem... Eu vou simplificar. A premissa 4 nos diz que a origem das leis morais é Deus ou é a sociedade. Então, eu vou recapitular. Né? Aqui eu tenho uma tentativa de explicar um pedacinho do raciocínio que eu fiz nesse argumento. Né? A primeira premissa eu obtive a partir das premissas 1, 2 e 3, né? A partir das premissas 1, 2 e 3, porque nós concluímos que a mutilação sexual é algo necessariamente imoral, mas para que haja algo necessariamente moral tem que haver leis morais, então existem leis morais, existe uma origem para as leis morais. Na verdade, existem leis morais e a partir de 4 eu concluo que existe uma origem para essas leis morais, tá bom? Então, essa primeira premissa aí que está marcada, eu concluí a partir das premissas 1, 2 e 3 do meu argumento. Só que a partir da premissa 5, eu concluo que a sociedade não é a origem das leis morais.
porque se a sociedade fosse a origem das leis morais, essas leis não seriam objetivas. Isso eu concluo a partir da premissa 5. E a premissa 4, não é? É exatamente essa última aqui que eu escrevi. Essa é a premissa 4. A origem das leis morais é Deus ou é a sociedade. Aí, a partir disso, eu concluo que Deus é a origem das leis morais. Então, qual a justificativa para essa minha conclusão? É exatamente essa regra de inferência que eu mostrei para vocês da disjunção aqui. Alfa ou beta, se eu tenho alfa ou beta, ou seja, se a origem das leis morais é Deus ou a sociedade, né, é a primeira coisa, se a origem das leis morais é Deus ou a sociedade, e a origem das leis morais não é a sociedade, né, então aqui eu tenho alfa ou beta, né, a origem das leis morais é Deus ou a origem das leis morais é a sociedade, aqui eu tenho não beta, a origem das leis morais não a sociedade, o que é que eu concluo? Eu vou concluir o alfa. Então, é uma instância dessa lei, dessa regra de inferência. Então o ponto aqui, né, mais uma vez, essa prescrição de como construir argumentos ou como analisar argumentos, é que, como eu mostrei aqui em relação a um pedacinho do argumento, tá? Os passos inferenciais que me levam das premissas à conclusão podem ser detalhados. E esse detalhe é fornecido pela lógica, é fornecido pelo uso disso que eu estou chamando aqui de regras de inferência. Então isso contribui, não é? Não só para a construção de bons argumentos, mas principalmente para a análise de argumentos. Vamos supor que eu esteja em dúvida em relação a se um determinado passo de um argumento é correto, é válido ou não. Aí eu vou ver se realmente aquele passo ele pode ser dado dentro da argumentação. E para fazer isso, eu vou ter que esmiuçar aquele passo, eu vou ver se ele de fato é legítimo ou não, fazendo uso dessas regras de inferência. Ok, então isso foi uma tentativa, tá? De mostrar como esses conceitos podem ser úteis, né, na construção e análise de argumentos. E aí na próxima aula, que vai ser a última, eu vou falar rapidamente mesmo, sobre o que nós não devemos fazer. Vou explicar algumas falácias famosas.